Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 243 e recebemos o professor Laurênio Sombra para uma conversa sobre Wittgenstein. Falamos sobre a trajetória do pensador austríaco e sua influência posterior. Também sobre como o professor Laurênio Sombra desenvolve a noção de redes de sentido, recontextualizando e adaptando a proposta de Wittgenstein numa perspectiva descolonial. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. Cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Vamos para a próxima conversa com Laurênio Sombra sobre Wittgenstein e as redes de sentido. Hoje a gente recebe direto de Cruz das Almas o professor Laurênio Leite Sombra. O professor Laurênio trabalha na Universidade Estadual de Feira de Santana, Isso. né? Uhum. E no curso de filosofia. E ele tem um trabalho bem interessante sobre descolonização, a filosofia contemporânea, as filosofias contemporâneas do sul global. Mas a nossa conversa hoje vai ser sobre Wittgenstein, vai partir de Wittgenstein. Nossa ideia é fazer uma apresentação mais ou menos do Wittgenstein para quem quiser ter uma primeira ideia sobre ele. Eu vou começar perguntando para você, professor, como você responderia para um aluno que está começando a estudar filosofia, quem foi Wittgenstein? Uhum. Bom, então, bom dia, Marcos, e bom dia a quem estiver, bom dia, boa tarde ou boa noite a quem estiver nos escutando, e agradeço pelo convite. Wittgenstein, ele é um filósofo austríaco que nasceu no finalzinho do século XIX, 1889, e, portanto, basicamente a sua vida ativa é uma vida da primeira metade do século XX, né? Ele tem uma biografia muito peculiar, que em alguns momentos eu posso mencionar, se for o caso, e uma característica do pensamento de Wittgenstein é que ele foi um filósofo que ele chegou na filosofia diretamente a partir da investigação da lógica. Então, ele era muito inspirado em filósofos como Frege e Bertrand Russell, que faziam discussões sobre fundamentos da lógica e, eventualmente, da matemática, que é uma coisa que também fazia vários atravessamentos. Mas, ao mesmo tempo, seja por sua biografia, seja por suas leituras, Wittgenstein, desde cedo, leu Schopenhauer, leu Tolstói, Dostoiévski, ele sempre teve questões muito existenciais. Então, ele é um filósofo que a sua primeira obra, muito importante, que foi a única obra publicada em vida, que tem esse nome pomposo, Tratatos Lógicos Filosóficos, ela era uma obra que ela tentava compreender a relação entre o mundo e a linguagem a partir de vários fundamentos lógicos, mas subjacente a eles, certos fundamentos existenciais, inclusive sobre os limites da linguagem, e que se afastou da filosofia e em determinado momento ele retornou, foi morar na Inglaterra, passou dos 40 anos em diante, mais ou menos, ele em geral ficou em Cambridge como professor, e ele começou a fazer uma transformação no seu pensamento filosófico e gerou postumamente vários livros, o mais importante certamente são as investigações filosóficas, em que ele fez uma profunda transformação nesses mesmos fundamentos lógicos que ele tinha desenvolvido. Quer dizer, segundo alguns autores, essa é uma controvérsia de interpretação, mas segundo alguns grandes intérpretes de Wittgenstein, talvez ninguém tenha transformado tão radicalmente a própria obra como Wittgenstein. Tem questionado tanto os próprios fundamentos lógicos que ele mesmo tinha estabelecido na sua obra anterior. Mas, eventualmente, é possível também se perceber que existe uma linha de continuidade. E somando tudo isso, não sei se já estou me estendendo nessa resposta, somando tudo isso, ele acabou se tornando uma grande base do que viria a ser considerado no século XX o que se chamou de virada linguística, linguistic turn, toda uma filosofia baseada
na linguagem, como se desenvolveu no século XX, fortemente associada à filosofia analítica, embora existam versões associadas a outros campos da filosofia, e que deu ensejo também, seja uma base mais voltada para a lógica, seja outra mais voltada para uma chamada filosofia ordinária. Assim, na Inglaterra também teve uma escola de Oxford que começou a desenvolver muito uma filosofia a partir da linguagem ordinária, de como nós falamos no cotidiano e tal. E tudo isso teve uma influência forte de um pensador como Wittgenstein. Então, ele acaba sendo um pensador crucial para todo esse campo filosófico. Eu fiquei pensando aqui na sua trajetória de formação anterior à filosofia, e, de certa forma, como isso dialoga com Wittgenstein também. Comenta um pouquinho pra gente sobre isso também, porque eu acho que essa passagem do primeiro para o segundo Wittgenstein tem algo em comum com você, não? Interessante isso. Tem uma coisa curiosa na minha trajetória. Na nossa conversa anterior, eu estava te falando muito rapidamente que eu cheguei na filosofia acadêmica muito tardiamente, né? Eu fui analista de sistemas, eu acho que é por isso que você faz essa emissão. O que é um tipo de programador de computador e analista de sistemas, e que exige um tipo de raciocínio lógico muito preciso, né? Na verdade, assim, a gente até dizia quando desenvolvia programas de computador que existe uma coisa que se chamava lógica de programação. E era interessante que quem não conseguia desenvolver esse raciocínio lógico não conseguia avançar. Eu peguei uma disciplina na faculdade ligada a isso que eu achava que era de algoritmos, antes de se falar em algoritmos, que eu achava curioso que as notas que o professor dava eram 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10. Assim, não existia meio termo, porque assim, parecia que se criava um vácuo. E, ao mesmo tempo, quando eu comecei a me interessar por filosofia, eu me interessei muito por um tipo de pensamento. Eu li muito Heidegger, Gadamer, eram pensadores que quase que a gente chamava de hermenêutica, que quase que se contrapunham a um raciocínio preciso, logicamente, né? Que Dilthey também, né? Que falava de uma ideia de vivência e assim por diante. Então, é interessante você mencionar isso, porque, de fato, o meu contato eu queria muito compreender a questão da linguagem. No meio do caminho entre uma coisa e outra, eu descobri a análise de discurso, que é uma coisa que influenciou muito, a análise de discurso francesa, que já fazia uma leitura crítica dos nossos discursos, tá? Meio marxista, meio psicanalítica, quase. E foi um pouco nessa trajetória que eu falei, eu preciso compreender o fenômeno da linguagem filosoficamente. E foi quando eu entrei no mestrado na UNB para estudar Wittgenstein, comparando ele com outros autores, inclusive Heidegger e Gadamer. Então, é interessante você falar isso, porque, de fato, quando eu me deparava com esse Wittgenstein lógico inicial, né, assim, bem lógico, e depois ele criticando o que ele chamava a pureza cristalina da lógica. Ele comparava, Wittgenstein fazia uma comparação que a pureza cristalina da lógica, nas investigações filosóficas, na sua segunda fase, ele comparava isso com um chão sem atrito, em que, se existisse esse chão sem atrito, a gente ia escorregar o tempo todo, porque a gente precisa da aspereza do chão para poder caminhar. Ou seja, precisa de alguma coisa que não tenha tanta lógica assim, né? Se pudesse dizer dessa forma. Então, de fato, eu vejo que tem uma analogia, porque é como se eu tivesse, em boa parte da minha trajetória, entrado em muito contato com a lógica e, ao mesmo tempo, isso acontecia até na relação com meus colegas de informática, em que eu comecei a me distanciar um pouco do jeito de ser deles e me afastar um pouco disso. E uma certa crítica a isso, né? Mas, por mais que a gente faça essa crítica, e eu acho que certamente isso aconteceu com Wittgenstein, a gente nunca deixa de ser um lógico em certa coisa, né? Quer dizer, aqueles fundamentos, eles estão lá, eles não se perdem, né? A gente falseia melhor ou pior isso, mas eles estão lá. Eu pensei também por conta da questão da linguagem formal e da ideia de formalização. Eu vou te perguntar então, qual a diferença na concepção de linguagem do primeiro para o segundo Wittgenstein? Eu estou usando essa terminologia aqui porque a gente fala de uma é mais comum, né? Mas eu acho bem aceitável. Então, no primeiro Wittgenstein, a linguagem ela tem uma espécie de acabamento perfeito da relação entre
entre os signos, na sua interação entre eles, e uma característica fundamental dela é que ela tem uma plena correspondência ideal, que ele nunca vai... Uma característica do Tratatus é que você não vai encontrar exemplos, né? Você fica... me dá um exemplo para ver isso. Não vamos encontrar isso. Mas nesse ponto de vista ideal, é como se a linguagem, em seus fundamentos últimos, ela tivesse uma correspondência perfeita com uma expectativa do que são os estados de coisa, digamos assim, para usar um termo, da realidade. É como se existisse um tipo de correspondência plena e acabada entre todos os sistemas que formam a linguagem dentro dos seus fundamentos e um certo mundo dos objetos dos estados de coisas. Então, há uma expectativa de que o processo de figuração da linguagem, ela estabeleça em seus fundamentos últimos essa correspondência. É como se, na hora que eu digo... E aí eu estou dando exemplos, não Wittgenstein, né? Mas na hora que eu digo a parede é branca, que é uma frase com sentido, essa frase ela só tem sentido porque é possível imaginar que existe uma configuração de objetos na realidade que faz com que a parede seja branca. E, ao mesmo tempo, existe um tipo de organização na linguagem que permita que eu articule sujeito, predicado e diga que a parede é branca. E é essa figuração que vai se estabelecendo. E aí ele estabelece vários limites do que é uma linguagem que não pode dizer as coisas, né? Porque tem certas coisas que só podem ser mostradas, assim por diante. Já no período das investigações filosóficas, mas que bem antes ele já começava a elaborar, tem muitas elaborações em torno disso, a linguagem, ela é uma prática. Então, não existe essa figuração última com a realidade. A linguagem, ela se organiza a partir do que ele chama de uma espécie de gramática profunda, que ela pode mudar em diversos contextos. Ou seja, existe uma gramática na missa, existe uma gramática no jogo de futebol, existe uma gramática nessa nossa conversa aqui, existe uma gramática num cálculo matemático e assim por diante. Então, elas têm várias gramáticas diferentes que você tem que entender não a correspondência com a realidade, mas quais são essas gramáticas e que prática elas exercem. E fora dessa prática, não tem muito sentido. As coisas também, elas perdem o sentido, porque é no conjunto dessa gramática, dessa prática, que os signos que pertencem à linguagem vão fazer sentido. Então, é essa prática que dão vida à linguagem, que faz com que ela se exerça. Esse raciocínio não havia no tratado dessa maneira, né? Então, se no primeiro Wittgenstein você tivesse uma busca de uma linguagem formal, fora da conversação geral, e depois no segundo Wittgenstein ele estivesse buscando essa aproximação com a linguagem cotidiana, né? Só que um detalhe, desculpa, só um detalhe em relação a essa afirmação, porque tem uma coisa que é o seguinte, alguns autores da filosofia analítica, o positivismo lógico, né, como Carnap, eles buscaram uma espécie de linguagem formal perfeita. Mesmo no primeiro Wittgenstein, não havia uma busca dessa linguagem formal perfeita. É como se ele dissesse que na linguagem ordinária você poderia dissecá-la e encontrar os fundamentos da linguagem que já estão lá. Então, ele dizia alguma coisa do tipo, não, está tudo bem como está. Ele não queria purificar a linguagem e encontrar uma linguagem formal afastada da linguagem ordinária, né? Ele, né, mesmo no primeiro Wittgenstein, né? Ele apenas entendia que havia sempre uma espécie de dissecação possível para entender quais são aqueles fundamentos, mesmo na linguagem ordinária. Isso no primeiro, né? A gente pode dizer que tem uma continuidade na ideia de que a filosofia é mau uso da linguagem? É interessante isso. Isso me parece ainda mais forte no segundo Wittgenstein, mas existe uma continuidade no Wittgenstein, que é a busca, a percepção de que existem vários campos do que é sem sentido e que nós meio que nos excedemos nessa busca do sem sentido. Para dar um exemplo trivial, né? Se você pega e diz assim, gente, eu quero fazer uma filosofia para entender o que é o tempo. A velha questão de Agostinho,
das confissões. Quer dizer, o que é o tempo? Então, bom, essa questão, em última instância, essa questão tipicamente filosófica, ela é uma questão sem sentido. Porque, em última instância, eu quero compreender, nas vários modos com os quais eu opero com a linguagem, como que eu opero consigo no tempo. Então, se eu digo, olha, poxa, o tempo ele tá nublado hoje, todas as pessoas vão compreender muito bem isso, e eu não preciso fazer grandes reflexões filosóficas sobre isso. Mas se eu digo, nossa, faz um tempo que eu não converso com o Marcos, o sentido ele é completamente diferente, e assim por diante. Então, na verdade, eu preciso destrinchar os vários modos com os quais eu uso a linguagem, e aí ela vai se tornando sem sentido. Mas, frequentemente, a filosofia, ela tentaria criar uma espécie de link em uma inter-relação, como se fosse uma supralinguagem, que buscasse articular todos esses elementos numa articulação que, sob o ponto de vista de Wittgenstein, não existe. Né? Então, o Wittgenstein das investigações ele é bastante imagético, né? E as imagens dele são muito boas, e ele diz que isso vai criando galos, né? Como se a gente fosse criando galo, que a gente vai se batendo contra os limites da linguagem. E a filosofia ela é a soma desses galos, porque a gente vai se machucando e tentando entender, eu quero entender o que é o tempo, o que é o espaço, o que não sei o quê. E, na verdade, em última instância, as pessoas estão lidando bem com isso, não estão precisando dessas explicações. Né? Então, ele quer fazer uma luta contra esse enfeitiçamento que essas palavras têm, né? Eu fiquei pensando aqui em como você aprende uma linguagem, né? Sim, muito E eu interessante. acho que essa questão é muito séria. Muitos filósofos tentaram mostrar como a gente aprende a falar, porque a racionalidade é justamente ter linguagem, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que meu filho, a primeira vez que ele falou obrigado, foi na consulta médica. De repente, ele entrou na consulta médica e começou a falar obrigado, 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 porque ele queria ir embora. Ele nunca tinha usado a palavra. Obrigado, vamos embora, né? Basicamente. É tipo, você já agradeceu, você já pode ir embora. Você não precisa ficar ali. Então, é um uso totalmente inusual da linguagem. Claro, meu filho tem o diagnóstico de TEA, mas é uma tentativa de usar uma palavra como uma ferramenta para, de alguma forma, gerar um resultado, né? Isso. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão de como a gente adquire linguagem, porque eu acho que isso é uma chave para entender a mudança também do Wittgenstein, né? Não, perfeito. Esse exemplo é muito interessante. E as investigações filosóficas, Wittgenstein, ele começa as investigações criticamente citando Agostinho, de novo Agostinho. Porque Agostinho, ele conta um processo de aprendizado e era como se as palavras fossem aprender a tocar a tecla de um piano. Quer dizer, eu aprendo casa, e aí eu descubro que aquilo que tem lá fora, chamado casa, corresponde. Então, veja que a correspondência, né? Existe uma correspondência. Veja que, tipicamente, são exemplos que costumam se fazer com substantivos, né? Como se a linguagem fosse um conjunto substantivo que depois a gente anexasse. Mas o pressuposto a casa já existe, e agora eu aprendo a um signo para nomear aquilo que já existe, né? E nessa mesma raciocínio, o obrigado já existe, e eu aprendo um signo a nomear o obrigado. Uma vez eu dava um exemplo que eu tentava imaginar a primeira vez que uma determinada comunidade ela usou um signo, e o meu exemplo ele chamava caverna. Quer dizer, aquela comunidade já dormia naquele buraco ali, já passava de noite, e de repente eles estavam, no meu exemplo, né, eles estavam trabalhando, estavam lá de tarde, e o líder começou a convencionar, falar caverna, que era a hora de voltar para aquele lugar, para eles irem dormir à noite, no meu exemplo. Aí, erroneamente, a gente poderia pensar que foi criado um signo para nomear aquele buraco, aquele espaço onde eles dormiam. Mas, na verdade, assim como no caso do seu filho, que corretamente percebeu, porque em diversas situações as pessoas são obrigadas para encerrar alguma coisa, né? Assim, ele não estava errado de todo. É como se dizer caverna ali queria dizer um bocado de coisa ao mesmo tempo. Queria dizer, olha, vamos parar de trabalhar, reúne todo mundo, volta. Até porque, se fosse para dizer algo que já existia, não precisava inventar um signo, né? Então, no fundo, a linguagem ela vai criando contextos, ela vai criando situações e vai criando práticas.
E são os diversos elementos associados a isso. Quer dizer, o que está junto quando se diz obrigado? Né? Quer dizer, pode ser que obrigado ele acabe tendo diversos contextos diferentes e pode até ser mesmo que alguém use obrigado para encerrar uma conversa e funcione dessa maneira. É interessante como o italiano fala prego para quase tudo, né? Por favor, obrigado, licença. Mas por que funciona? Porque, de algum modo, essas coisas elas vão sendo associadas a práticas correlatas. Então, um ponto fundamental é que a linguagem ela não é uma correspondência imediata, ao contrário do que a gente imagina, né? Ela não é uma correspondência entre algo que já existe, ela vai fundando realidades socialmente e vai organizando modos de ação, né? Acho que uma distinção que você destaca que é sempre importante é entre dizer e mostrar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso é uma característica que explicitamente colocada no primeiro Wittgenstein, no Tratatus, e que eu interpretei no meu livro que isso continua no segundo Wittgenstein, mas aí é uma interpretação, porque ele não usa essa terminologia. Então, no primeiro Wittgenstein, dizer é a maneira com que a linguagem é utilizada com sentido, e aí a ideia do consentido aqui, ela tem várias nuances no Tratatus, mas e ela sempre está afirmando coisas da realidade, como foi aquele meu exemplo de que a parede é branca. Então, sempre que eu estou afirmando o estado de coisas, eu estou figurando o estado de coisas, eu estou dizendo... E aí o que Wittgenstein ele se dá conta é que existe um universo imenso de elementos da linguagem que não funcionam para esse tipo de afirmação. Por exemplo, se eu digo, olha, ou está chovendo ou não está chovendo, eu não estou afirmando nada sobre a realidade. Então, eu não estou dizendo nada. E aí, curiosamente, se eu digo 2 mais 2 são 4, eu também não estou afirmando nada à realidade. Portanto, não estou dizendo nada. Aí, a grande questão aí é que isso cria dois limites da linguagem lógicos muito importantes, que são, por exemplo, ou está chovendo ou não está chovendo, é uma tautologia. O tauto de tautologia é o mesmo, eu estou dizendo o mesmo, eu estou dizendo, aí, em última instância, eu poderia dizer, eu estou dizendo o óbvio, mas nem sempre uma tautologia ela é óbvia, porque às vezes ela constrói elementos muito sofisticados internamente dela, né? Não como essa frase. E aí, influenciado um pouco por Frege, mas segundo Wittgenstein, toda afirmação da matemática e da lógica, ela é tautológica. Então, existe um limite enorme de tautologias que organizam a linguagem, e que dizem coisas importantes, porque dizem não, mostram coisas importantes que vão dando esse contexto e estrutura da linguagem. E o outro limite da linguagem, contrário à tautologia, é a contradição. Ou seja, então, se eu digo, olha, dependendo da maneira, né? Mas digamos, se eu digo está chovendo e não está chovendo, alguém até poderia dizer, não, que um cientista do clima poderia negar, mas entendo isso numa afirmação bem básica. Se eu digo está chovendo e não está chovendo, eu estou entrando em contradição. Né? Quer dizer, essas coisas não podem ser ditas, mas, ao mesmo tempo, perceber contradições também é um importante elemento dos limites da linguagem. Então, mas veja, eu não digo nada sobre a realidade. Eu não digo, quando eu digo que 2 mais 2 são 4, ou que a raiz quadrada de 49 é 7, eu não estou dizendo nada sobre a realidade. Eu estou formando estruturas de limite. E aí Wittgenstein, ele vai dizendo que essas coisas que a gente não diz, a gente mostra. Então, a lógica e a matemática, elas não são ditas, elas são mostradas. E aí ele vai avançando no tratado, sem desenvolver muito, porque uma característica do tratado é que, principalmente o que não é da ordem da lógica, ele só coloca lá, sem argumentar muito, é que o campo da ética, o campo da estética, e até mesmo o campo do sentimento religioso, eles são campos em que o místico, o divino, todos esses são campos em que só se pode mostrar.
qualquer tentativa de afirmar, por exemplo, Deus existe, tentando imaginar que existe uma determinada configuração na ordem da realidade chamada Deus, em que eu coloco na mesma categoria de dizer que existe uma pedra ali do lado, ele é completamente sem sentido. Mas eu posso lidar com a lógica, a ética, a estética e até mesmo com um certo sentimento religioso na ordem do mostrar. Mas isso é uma coisa que eu não posso dizer, que eu não posso falar, né, explicitamente, eu posso apenas mostrar. Então ele desenvolve isso profundamente no Tratatus, né? Profundamente não, ele aponta isso e não à toa que ele termina o Tratatus com um silêncio, né? Ele entende que o Tratatus ele é uma obra iniciática e aí ele já cria a imagem da escada, em que ele fala que é uma escada que você sobe e depois joga fora. E porque o que não se pode falar o que deve se calar, né? Ele termina o Tratatus com esse convite ao silêncio. O Paulo Margutti Pinto, que é da UFMG, ele tem um livro bem interessante que uma vez o Júlio Cabreira falou até que passou por momentos assim até iniciáticos também do próprio Paulo Margutti, em que ele fez um livro sobre Tratatus, estudando a retórica do Tratatus, que o nome do livro era Iniciação ao Silêncio, um nome muito bonito, né? Mas justamente para tentar compreender como é que é esse fenômeno de que, olha, aqui eu não posso dizer, né? E, de algum modo, Marcos, ele, sobre a minha interpretação, isso era interessante quando eu comentava certas comparações com Heidegger e Gadamer, que faziam diferente disso, é que no período das investigações, digamos, no segundo Wittgenstein, de algum modo, eu percebia que isso havia, porque é como se a nossa linguagem ordinária, não mais apenas para afirmar o que a gente costuma chamar de coisa da realidade, mas pode ser para, como eu acabei de falei agora há pouco, pode ser para rezar, pode ser para fazer uma brincadeira de roda, tudo isso que compõe a nossa linguagem ordinária, para brincar, contar piada, etc. e tal. Essa linguagem ordinária, as coisas são ditas, e elas têm gramáticas próprias, e não há problema. Agora, Wittgenstein, ele impõe um silêncio quando se tenta ir além disso que é dito. Tem uns textos fora das investigações que é um tratado de estética, né? São textos, eu nem saberia dizer em que momento que ele foi escolhido, né? Como Wittgenstein, muita coisa foi colhida do baú dele, né? Depois da morte. Mas era interessante que ele comentava coisas do tipo assim, olha, alguém estava declamando um poema, aí a pessoa fala, não, você está declamando errado. Aí depois a outra pessoa ajustava e falava, agora sim. Aí ele, como é que ele sabe que ele está falando certo? E aí, na outra situação, o alfaiate estava ajeitando a roupa dele e falou, agora ficou bom. Como é que ele sabe que agora ficou bom? Espantava a Wittgenstein que, ao mesmo tempo, veja, isso não era um raciocínio um pouco, que até se derivou para um certo relativismo antropológico, seria, cada cultura tem um seu, uma coisa assim, meio relativista demais. Mas não era isso que estava sendo posto por Wittgenstein. A questão é, aquelas pessoas ali percebiam que ficou bom, percebiam que aquele jeito de declamar o poema ficou bom, de que aquela roupa ali ficou boa. Mas eu não consigo dizer, se eu perguntar para o alfaiate por que agora ficou bom e há 10 minutos atrás ele não estava bom, ele não saberia dizer. É como se ele só pudesse mostrar, percebe? Então, e uma das imagens que ele usa é que chega um momento que você vai cavando e tem uma rocha dura e que você tem que parar de cavar. Então, assim, aí fala, bom, é isso mesmo, a rocha é essa e acabou. Então, essa era uma imagem de uma imposição de silêncio que às vezes me parecia, embora ele não dissesse, não convocasse ao silêncio de maneira tão sei lá, quase religiosa como ele fez no Tratatus, nas investigações ele parece mais trivial, mas é como se o silêncio fosse ainda mais rigoroso, talvez inclusive para não ficar dizendo silencie, né? Talvez nem mesmo para isso. É como se ele mostrasse o silêncio o tempo todo nesses limites, também na fase posterior dele. Como se
houvesse essa sabedoria de calar, né? Porque a Isso. filosofia, a metafísica ocidental, segundo o Derrida, é a tentativa de falar sozinho o tempo todo. Uhum. Tipo, você fala, e aí de repente ele fala, não, tenha pudor, por favor. Tipo, Ele tinha muito pudor, o Wittgenstein. mas eu acho que é curioso como esse é um limite pedagógico também, né? Se você pensa em termos daquilo que a gente pode ensinar e daquilo que a Uhum. gente não consegue ensinar, É. né? E eu acho que isso talvez leve. Eu vou pedir para você comentar. Tem uma frase do Wittgenstein que o pessoal repete muito, que é: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Isso é o Uhum. primeiro Wittgenstein. Ela Isso. vale para o segundo também. Como que você vê essa ideia do giro linguístico ser encaixado no Wittgenstein? Ele se Sim, encaixa sim. perfeitamente nisso? Olha, começando pelo final, né? Eu acho que assim um grande estudioso de Wittgenstein, que é o Peter Hacker, Hacker, o Peter Hacker, ele faz um estudo sobre o giro linguístico em que ele diz assim, olha, ele passa por Wittgenstein o tempo todo. Então, pensando historicamente mesmo, assim, é difícil pensar as várias trajetórias do que se fez no chamado giro linguístico, que é muito associado à filosofia analítica. Ele passa muito por Wittgenstein. Agora, o que eu diria que se a gente fosse entender essa frase associada aos dois períodos, ela necessariamente teria significados muito variados, porque como a linguagem no Tratatus é uma linguagem muito organizada, quase com uma perfeita correspondência a estado de coisas, e a partir daí é um sem sentido, né? Então, esses limites... É uma coisa que é muito importante entender, e frequentemente isso não era entendido, inclusive pelos positivistas lógicos que ficaram loucamente estudando o Tratatus depois que Wittgenstein foi para o interior da Áustria, quando ele terminou de escrever o tratado, é que essa linguagem que Wittgenstein está estudando, ele está dizendo que a parte mais importante é o que não é ela. Assim, essa é uma coisa importante. Esse silêncio que Wittgenstein convoca não é o silêncio para o que não tem importância, mas é o silêncio para o que mais tem importância, né? Então, esses limites da linguagem e os limites do meu mundo talvez a gente poderia dizer que não são os limites da plena existência, né? Porque tem uma existência ética, religiosa e de outras formas que elas acontecem para além disso. Quando a gente trata no período das investigações, é como se ele falasse menos disso, né? Ele desse além. Mas talvez a gente teria que... Mas veja, uma coisa que Wittgenstein fala muito, por outro lado, e que ele não, eu até defendo no livro, que eu falo, não vamos fazer desenvolvimento conceitual disso. Eu vou, tipo assim, eu vou respeitar Wittgenstein. É que ele fala, as linguagens, elas retratam formas de vida. Veja que não são realidades, são formas de vida. Então, é porque a gente tem uma forma de vida que a gente conta piada de um jeito, que a gente dança de um jeito, que a gente faz filosofia de um jeito e assim por diante. E ao pensar, ou que declama poemas de um jeito, ele que era uma pessoa muito ligada à arte, né, profundamente, desde a família. Wittgenstein, inclusive, morreu com textos, músicas escritas por ele, algumas poucas. Então, se a gente pensar nesse sentido, quer dizer, existe... A linguagem é uma prática, então... E talvez o que seja mais importante são as formas de vida, né? São o jeito de se viver, as várias maneiras de se viver. Existe uma das maneiras de se pensar a virada linguística. Eu já vi um termo que eu estou tentando, eu acho até cito em algum momento no meu livro, como se fosse um kantismo metodológico aí, como se... mas no próprio Kant também existe um limite, mas assim, como se pensasse o seguinte, bom, é como se a linguagem abarcasse toda a realidade, né? Tudo fosse linguagem, né? Como talvez se possa compreender aquela frase de Gadamer, o ser que se pode compreender a linguagem. Mas, a depender de como pensa nisso, parece que o grande valor de tudo ele está na linguagem. E me parece que não, que nenhum dos dois Wittgenstein, não. Quer dizer,
o fundamental de compreender esses limites, até no sentido que você falou agora há pouco mesmo, da gente também, quase que de uma humildade da nossa, né, de quando a gente compreende, inclusive o nosso ato de dar aula, a compreensão desses limites e a compreensão dos nossos próprios limites para que as formas de vida elas continuem sendo respeitadas em sua potência para além disso, né? Quer dizer, ela acaba tirando uma certa arrogância do intelectual, né? Que às vezes acredita que vai chegar num determinado lugar e tentar determinar como é que as coisas são, o jeito certo de se falar e o jeito certo de nomear cada coisa, assim por diante. Eu acho que um exemplo bom disso é como o Wittgenstein dialoga com aquele livro O Ramo de Ouro, que é um livro clássico da Sim, antropologia. Você podia isso. comentar um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que é um... É isso. Essa é uma aproximação interessante, porque o Ramo de Ouro de Fraser, né, que era um livro, assim, bem que um dos primeiros grandes livros antropológicos, assim, importantes, mas ele faz nesse ponto, por isso que alguns antropólogos começaram aqui, Clifford Geertz e alguns outros começaram a ficar muito influenciados por Wittgenstein, porque ele foi compreendendo como tinha um tipo de nomeação, de uma espécie de intelectual antropólogo. A gente não pode esquecer que a antropologia ela surgiu com uma ciência profundamente ocidental para estudar povos não ocidentais, né? Quer dizer, é fundamental isso, assim, ou seja, aqueles povos primitivos que não compreenderam o saber iluminista que nós alcançamos, vamos tentar entender como é que eles realizaram. E o Fraser acabava fazendo isso. E o Wittgenstein, ele meio que ele vai desconstruindo esse pressuposto, porque ele se vale de uma série de categorias conceituais prévias que pretendem nomear o que aqueles povos faziam, nomear aquelas formas de vida, como se a partir dessa organização intelectual e a partir de determinadas categorizações você fosse capaz de classificar, nomear, organizar, colocar em escala e assim por diante. Então ele questiona isso profundamente. O Wittgenstein faz isso também num texto que talvez seja o que eu mais gosto dele, e que dizem que praticamente é o último livro do que teria sido Wittgenstein, que é o Da Certeza, em que eu gosto muito desse texto, assim, que ele dizem quase como uma investigação epistemológica, mas eu vejo como uma investigação para além do epistemológico, porque a ideia, o certeza, certeza é algo que precede o conhecimento, é algo que nós temos e que parece de coisas óbvias, mas que nós somos educados para elas, né? E eles vão mostrando como em diversos povos diferentes você vai construindo certezas diferentes, você vai construindo fundamentos diferentes, e ele chega a dizer, no fim da razão vem a persuasão, né? Nós somos persuadidos a acreditar nisso, e isso vai se formando, e não é que seja um fundamento, porque é como se todo o conjunto da obra formasse um fundamento, né? Ele faz umas discussões bem interessantes sobre isso, mas, de novo, ele desconstrói aquele saber que parece vir de fora e que parece ter o poder de categorizar as outras formas de vida, né? Que seria interessante falar um pouquinho da ideia de background que você usa, que eu acho que a gente amarra. Isso, para mim, foi, assim, para o meu livro, eu acho que foi um ponto fundamental e que me ajudou a compreender a comparação de Wittgenstein com Heidegger e Gadamer, que eu procurava fazer no terceiro capítulo do livro. É interessante porque Wittgenstein não usa muito esse termo. Bom, a palavra em alemão tem uma palavra que é quase, a gente poderia dizer quase homônima a background de inglês, que é Hintergrund, né? Porque Grund é um termo que, assim como ground em inglês, quer dizer fundamento, chão, né? Essas coisas, e Hinter é o que está embaixo, né? Então, background. A gente não tem muito em português uma palavra perfeita, né, para traduzir. Eu já vi muito assim, por exemplo, se falar assim, pano de fundo, eu até vi que quando eu li o Da Certeza, tinha uma tradução uma edição bilíngue da português das edições 70, né, português em alemão, que eles faziam uma certa confusão. Depois até eu fiz uma palestra lá na UFBA falando sobre essa confusão, que a tradução meio que misturava os termos
É horrível quando você sabe disso, quando você pega duas palavras em outra língua e o autor traduz do mesmo jeito, porque assim, se o original ele optou por traduzir com duas palavras, em geral ele tem alguma intenção. Mas, para além disso, Wittgenstein usa uma vez, vamos dizer que ele está usando a palavra background, né? Já que é o Hintergrund, que ele estava escrevendo em alemão. Ele usa uma vez background da certeza, e ele usa uma vez nos textos que o pessoal chama de cultura e valor, que são textos soltos de Wittgenstein, mas, então, muito pouco, né? Eu precisava interpretar isso. Mas aí eu me vali de dois autores que usavam o termo background em inglês, que é o filósofo recém-falecido John Searle, né? Acho que norte-americano, que ele tem um livro sobre intencionalidade, que ele tem um capítulo todo sobre background, e ele se diz claramente influenciado pelo Wittgenstein, e o filósofo canadense Charles Taylor, que ele tinha um capítulo do livro Argumentações Filosóficas, que era um capítulo todo sobre Heidegger e Wittgenstein, que já facilitava a minha vida, que ele usava a interpretação da ideia de background. O John Searle, que faz a explicação, tentando mostrar, o John Searle, ele usa uma colocação muito interessante sobre a ideia de background, que me influenciou muito, inclusive o que eu fiz depois, como Rede de Sentidos, ela bebe também disso. O John Searle dizia uma coisa interessante, por exemplo, imagine uma pessoa aprendendo a esquiar e tendo um professor ensinando ela a esquiar. Olha, dobre o joelho, faça isso. Agora que estamos na Olimpíada de Inverno, né? Então estamos com um exemplo apropriado. Então, dobre o joelho, incline o corpo, parará, vai fazendo. Mas podia ser você aprender a dirigir, olhe no retrovisor, passe a marcha e tal. Aí o John Searle disse, as pessoas entendem erradamente, ele até citava um filósofo que, na opinião dele, entendia erradamente, de que depois que a gente aprende, né? Terminou aquela fase de aprendiz e agora a gente já está dominando esquiar, dirigir, a gente incorporou aqueles comandos. Ou seja, é como se cada comando daquele tivesse meio que incorporado, se ajustado, e a gente... Ele fala, não é isso. A gente não precisa mais dos comandos. Porque uma característica do background é que ele nos organiza corporalmente para a gente criar determinado movimento e não precisa mais de palavras, não precisa mais de frases para dizer isso. Tanto é que quando a gente aprende a dirigir, a esquiar, a jogar futebol, a dar aula, a fazer qualquer coisa, a namorar, o que seja, a gente não fica dando comandos internos, a gente já faz, e coisas novas que não nos foram ensinadas, a gente aprende a fazer também. Então, o background, ele é como se fosse uma constituição, que está para além da linguagem, dos procedimentos linguísticos, e não é que a linguagem não exista, ela está lá, mas ela não é uma série de proposições. O background ele não é isso. Ele está numa outra camada de realidade mais profunda, em que organiza a nossa maneira de estar. E ao organizar nosso background, a gente consegue entender, naquele background com o qual nós fomos organizados, nós conseguimos entender mais ou menos o que está certo e o que está errado, o que podemos e o que não podemos. Por exemplo, se eu estou dirigindo, e eu sei que se tiver um radar eu vou ser multado, eu estou dirigindo, estou distraindo, ouvindo música e tal, mas se chega um radar, eu freio o carro. Por quê? Porque eu sei que... Então, veja, não tem um ato de consciência aqui, né? Eu já sei que aquilo não pode, então eu já freio, porque se eu não frear, eu vou ser prejudicado por aquela situação. Então tem uma espécie de gramática daquele funcionamento que faz com que eu opere, e meu corpo todo e tudo que está em mim, se tem uma coisa estranha, meu background é capaz de perceber. Isso acontece, inclusive, na linguagem. Deixa eu dar exemplo na linguagem. Se eu falar, eu, Grama, acho que parede não, qualquer pessoa fala, que maluquice é essa que Laurene está falando? É porque no background com o qual nós operamos a língua portuguesa, e não é porque eu aprendi gramática, não tem nada a ver com isso. Se eu falar errado determinadas coisas, não tem problema nenhum. Mas se determinadas configurações de articulações da linguagem, elas não funcionam no meu background. As pessoas falam, isso não tem sentido. Então, o background, ele se faz numa outra camada de realidade. E aí, o John Searle chega a dizer também que, em Wittgenstein, boa parte do que o Wittgenstein está investigando tem a ver com o background, sem citar. É como se a gramática e a prática que a gente fizesse, ela tivesse nessa camada de realidade. E aí o John Searle, ele coloca
uma coisa interessante. Ele fala assim, como o background está numa camada não propositiva, não ligada à proposição, a única maneira que nós temos para falar do background é metaforicamente. Eu não consigo, é por isso que o alfaiate não consegue dizer por que, que a roupa está boa agora e não estava há tempo atrás. Não é arbitrário, do mesmo jeito que não é arbitrário que o freio quando chega no radar, mas eu não sei dizer por que está bom ali. Então, se alguém tentasse, talvez teria que criar uma metáfora, teria que criar uma imagem para poder falar sobre isso, mas não conseguiria dizer literalmente, porque é como se está em outra camada de proposição. Então, comentando sobre o Charles Taylor, ele fazia uma interpretação que eu considerei errada, porque ele entendia que, igualmente, ele fazia o que eu falava muito, que é um fascínio da aproximação, né? Todo mundo quer aproximar todo mundo. Wittgenstein e Heidegger estão falando a mesma coisa. Fala, não estão falando a mesma coisa. Então, é como se eles pudessem articular o background. Eu falava, não, uma característica de Wittgenstein, do silêncio de Wittgenstein, e aí, com tudo que eu falei antes, vai ficar fácil dizer isso, uma característica do silêncio de Wittgenstein é que ele considerava ilegítimo tentar articular o background. Articular o background bate na rocha dura que eu falei agora há pouco, percebe? É como se fala, não, o que eu estou tentando mostrar é que existem várias formas com linguagens internas em que elas vão sendo construídas socialmente, vão ganhando configurações, e eu não sei explicar por que funcionou assim, mas está funcionando, a gente opera desse jeito. Eu não sei explicar por que dizer tempo com tantos significados diferentes opera com tantos jogos de linguagem, para usar uma palavra que a gente ainda não usou aqui. Mas eu não vou tentar explicar cada um desses backgrounds, eu vou respeitar cada um deles. Enquanto, por exemplo, um pensador como Heidegger e outros, eles vão entender que dá para fazer isso, só que eu vou fazer isso metaforicamente, é por isso que a linguagem de um Heidegger parece tão abstrusa, tão metafórica, às vezes você vai ter que fazer recursos históricos para poder falar de algo que você não pode dizer. É como se pensadores como Heidegger e Gadamer precisassem usar de artifícios para falar de algo que não pode ser dito, né? Um parêntese rápido em relação a isso, o Wittgenstein ele teve uma oportunidade de ler o Sei e Tempo de Heidegger. E ele comentou, falou, olha, eu consigo entender a angústia que ele parece expressar quando ele fala isso, mas ele excedeu os limites da linguagem. Foi isso que ele falou de Heidegger. Então, é um pouco isso, percebe? É como se ele falasse, bom, não pode, assim, ele está dizendo coisas que não pode, eu não posso falar nem o que é o tempo, por que eu vou falar o que é o ser? Né? Então, assim, é como se eu não pudesse chegar tão longe, né? Mas o background, ele tem a ver com essas possíveis articulações. Tem um ponto importante para a gente pensar, que é essa ideia de que, para usar a linguagem com sentido, eu tenho que aceitar muita coisa sobre a realidade. Eu acho que na certeza isso ficou muito claro, assim. Uhum. E aí você, de alguma forma, você desconstrói a possibilidade de uma dúvida cartesiana sobre o mundo. Isso. Porque para começar a falar, a gente aceitou já muita coisa do mundo. Muita coisa, exatamente. O John Searle até fala que você já tem um certo compromisso ontológico prévio, porque a gente não pode duvidar de tudo. Né? A gente está sempre pressupondo, é bem o que você falou mesmo, que a gente está sempre pressupondo que, até para duvidar, eu tenho que já pressupor uma série de elementos. Eu não sei se você já se deparou com isso, mas sempre que eu via o Descartes fazendo todo aquele processo da dúvida metódica e ele chegava à certeza do cogito que pensa, eu sempre falo, poxa, para mim é muito fácil também duvidar do cogito. Posso imaginar que tem um robô que está pensando aqui, que está me operando. Assim, dá para duvidar de tudo, mas só que a gente não consegue operar na vida real sem fazer, e é a grande questão, eu acho que você descreveu muito bem, a grande questão é que esses compromissos ontológicos com os quais admitimos, eles podem ser diferentes para cada um de nós. Né? Quer dizer, eles não estão previamente dados, né? Eles também são comunitariamente construídos e também comunitariamente, eventualmente, divergidos. Mas, assim, tem determinados momentos que a gente fala, opa, não vamos...
não vou questionar isso, eu não vou ficar perguntando o tempo todo se essa parede realmente existe. Quer dizer, eu tenho uma série de elementos, ou até estendendo para além de até determinados valores. Eu não vou ficar questionando o tempo todo se todos os valores são. Mas por que a gente faz assim? Por que eu escovo os dentes toda vez que eu acordo? Por que eu vou trabalhar de roupa? Assim, a gente pode se questionar sobre isso, mas tem um momento que a gente pega e fala, não, peraí, tá bom, essa parte está resolvida e vamos levantar algumas questões, né? Então, no fundo, esse compromisso básico, ele se estabelece. Eu acho que agora eu vou dar um passo e vou perguntar sobre como a sua ideia de rede de sentidos se afasta do Wittgenstein ou articula uma posição a partir do Wittgenstein, né? Eu já vou pedir, não sei se faz sentido já perguntar para uma aplicação, como a colonialidade pode ser uma rede de sentidos. Sim, perfeito. Não, perfeito, dá para fazer sim. Bom, é isso. Uma característica assim, da minha investigação filosófica é que ela sempre teve um fundamento político, sociopolítico, vamos dizer assim, e, no entanto, ela precisou fazer um grande desvio, né? Quer dizer, eu percebia, eu fui entrando na filosofia, como eu falei mais antes, vindo de fora, eu falei, eu preciso pegar certos fundamentos. Estudei muito Wittgenstein, estudei muito Heidegger, eu fiz um doutorado sobre Heidegger e até produzi um livro também recentemente sobre ele. E ao mesmo tempo, eu tinha uma busca, desde que eu entrei na UFES, desde o primeiro semestre da UFES, perguntaram, tem uma disciplina que você quer ministrar? Eu falei, filosofia política. O pessoal, esse cara que está estudando Heidegger, no doutor, eu estava fazendo doutorado na época e está querendo dar aula de filosofia política. Então, uma característica, para mim, eu diria que um ponto fundamental é que, para mim, a discussão sobre a linguagem, ela precisava ganhar uma conotação política forte. Política num sentido amplo de que a linguagem, ela também é um âmbito de relação de poder. É interessante que, quando eu estava fazendo mestrado na UNB, eu fiz uma disciplina com o falecido Miroslav Milosevic, né, um professor iugoslavo, que eu sempre brincava com ele, que ele fala, poxa, você é de um país que não existe mais, né? Que não tem mais Iugoslávia. E eu fiz uma disciplina com ele de política, que eu escolhi fazer no mestrado, e eu fiz o meu primeiro artigo que eu publiquei na vida. E eu vejo no Academia.edu, até hoje, de vez em quando, tem umas malucas e malucos que ainda ficam acessando o meu artigo, que era um artigo que pensava um diálogo entre Habermas e Gadamer, que, na verdade, eles passaram 20 anos debatendo entre eles, assim, e eu peguei elementos desse debate e tentei. E, para mim, um ponto importante desse diálogo era que, enquanto tinha toda essa fundamentação da linguagem muito interessante de Gadamer, Habermas falava assim, mas você não pode esquecer que ela é fonte de poder, quer dizer, de opressão, de domínio, etc. e tal. Então, no fundo, eu fiquei pensando que a minha ideia de rede de sentidos é quase que um desdobramento desse problema, né? Que ela só foi se manifestar no meu primeiro artigo que eu falei em rede de sentidos em 2015. Eu terminei o mestrado em 2009, publiquei o livro de Wittgenstein em 2012, só agora, 11 anos atrás, que eu desenvolvi o conceito de rede de sentidos, embora, claro, ele estava sendo forjado aos poucos. Então, a grande questão é como é que a linguagem ela pode ser pensada no âmbito das relações de poder. E eu falo político nesse sentido. Aí tinha algumas variáveis, né, assim, que foram sendo desenvolvidas e foram ganhando nuances. Uma primeira variável é que esse âmbito em que se forma a gramática filosófica, em que os signos eles são consolidados, eles vão se consolidando a partir de relações de poder. Eles não chegam para a gente como uma... Às vezes a gente fala, uma cultura, sim, mas como é que aquela cultura se estabeleceu? Um ponto, por exemplo, importante para mim, uma influência importante para pensar isso em relação aos signos, foi como, particularmente, a Judith Butler desenvolveu a ideia de performatividade, por exemplo, né? De como que
de como ela pensava muito na ideia de gênero e eu estendia isso para os signos em geral, né? Principalmente o signo. Então, como que assim, para que um signo ele aconteça, eu posteriormente, não foi isso em 2015 que eu fiz isso, eu falei, todo signo ele é uma promessa de identidade. E a gente fala tanto identidade hoje, então eu colocava um pouco nesses termos. Fala, o signo ele é uma promessa de identidade. Só que para que aquela promessa se realize, existe uma série de operações sociais e relações de poder que fazem com que ele se consolide como tal. E existem reações a ela, né? Existem também boicotes à promessa, existem lutas. Então, a compreensão desse fenômeno, ela vai dando dimensões em relação a isso. Outro elemento para mim que me parecia importante era a compreensão de que as relações entre os signos, elas são relações profundamente valoradas, inclusive frequentemente hierárquicas. Ou seja, existem elementos que se impõem sobre outros elementos, elementos que se colocam como mais importantes. Eu noto que, frequentemente, a gente não compreende determinados fenômenos que estão associados à linguagem, quando meio que a gente equaliza e tenta compreendê-los, a minha maneira de dizer é que a gente tenta compreendê-los apenas epistemicamente, como se eles fossem fenômenos do conhecimento. E a gente não entende que determinados fenômenos eles já são carregados de valoração. Para dar um exemplo, que eu não vou nem desenvolver, vou só deixar aqui no ar, mas se precisar. Por que você lembra quando aparecia uma pessoa escrita, assim, que botava na camisa assim, 100% negro? Por que uma pessoa escrita 100% negro não soa de uma maneira ruim, como soa uma pessoa escrita 100% branco? Imagine que uma pessoa botasse uma camisa 100% branco. Ela transmitiria uma ideia de praticamente um fascista, né? Assim, mas por quê? Porque existe toda uma camada de valoração em torno da ideia de branco, historicamente construído naturalmente, que dá a esse signo já uma série de elementos que faça com que um reforço dessa ordem, de alguém que colocasse as coisas dessa maneira, ele traria uma mensagem completamente diferente. No raciocínio epistêmico é a mesma coisa, né? Mas só que os signos eles são compreendidos valorativamente. E um outro elemento que para mim foi fundamental, Marcos, do conceito de redes sentidos, eu sempre digo como conceito diretamente associado a ele, foi a compreensão de que essas gramáticas que se colocam na linguagem, elas precisam ser compreendidas em suas relações antagônicas. Então, o conceito de antagonismo, para mim, ele foi fundamental. E usei o termo antagonismo transformado, porque ele já dependia da rede de sentidos, mas profundamente influenciado por dois autores que articularam linguagem e política, que são o filósofo argentino Ernesto Laclau e a filósofa belga Chantal Mouffe, que eles eram um casal. Eles tinham escrito um livro nos anos 80 chamado Hegemonia e Estratégia Socialista, e tem um capítulo desse livro, o mais teórico do livro, que é um capítulo profundamente filosofia da linguagem política, vamos dizer assim, né? E que parece muito ligado ao Laclau, pelo que ele desenvolveu posteriormente, né? Mas o livro é de ambos, em que ele desenvolve o conceito de antagonismo, na forma dele, né? Assim, então, ele usa a palavra antagonismo. Chantal Mouffe, nos próprios textos, que é uma filósofa política, nos próprios textos políticos dela, ela usa bastante. No meu caso, no entanto, ele tem um significado muito próprio, apesar de ter sido influenciado por eles, porque antagonismo significa uma divergência profunda de redes de sentidos. Basicamente é isso. Ou seja, quando duas redes de sentidos convivem entre si, elas criam fricções, e como uma rede de sentidos, assim como uma gramática, ela pressupõe uma certa sensação de, poxa, o meu mundo aqui está tranquilo, os meus valores estão bem assentados. Então, se você convive com redes de sentidos antagônicas, aquilo vai ter que gerar negociações, enfrentamentos, lutas, e reflexões também, porque as relações antagônicas, negociações, transações. Então, compreender esse fenômeno do antagonismo, para mim, ele era fundamental. E aí entra a sua pergunta sobre a colonialidade, né? Porque, por vários desses motivos que você colocou, para mim,
para mim, particularmente, o primeiro autor que eu me deparei foi o Aníbal Quijano, né, que discutiu o próprio conceito de colonialidade, é um autor que me influenciou bastante. Então, eu comecei a escrever alguma coisa, eu fiz um artigo só sobre a ideia de Ocidente, tentando pensar esse fenômeno, né, assim, o Ocidente como um problema filosófico. Mas, para mim, um momento muito rico para a compreensão filosófica, e muito dramático também, naturalmente, né, muito quase trágico da nossa realidade, foi a chegada do europeu na América, né? Porque pensar a chegada do europeu na América foi pensar, e claro, veja, aqui é um filósofo tentando pensar categorias que está diante de um universo empírico cheio de variações, né? Então eu não queria simplificar esse universo, né? Quer dizer, eu não dou conta desse universo, mas eu quero usá-lo como exemplo. Então, a gente está falando de um europeu que chega aqui com um conjunto de valorações. Vamos imaginar, por exemplo, o espanhol que chega no México para diminuir o tamanho do problema. Com um conjunto de valorações, uma ideia de cristianidade, uma ideia de desenvolvimento e assim por diante, de cristandade, vários elementos colocados lá, e chega com um universo completamente diferente colocado aqui, por exemplo, no México. Então, claramente estamos diante de duas redes de sentidos, no mínimo, diametralmente opostas e antagônicas. Com diversas transações relacionadas a isso, e com, a depender da posição de cada uma, atribuições de valor profundamente diferenciadas. Assim, tem um caso exemplar que é os famosos debates filosóficos que aconteceram quando o bispo de Chiapas, né, o Bartolomé de las Casas, começou a dialogar, debater com o filósofo espanhol Gines de Sepúlveda, que no caso do Bartolomé de las Casas, defendendo os indígenas, e o Gines de Sepúlveda falou, não, está tudo normal, temos que dominar eles mesmo, assim por diante. Aí tem uma frase que é muito emblemática, assim, que eu não vou saber falar de cor, mas assim, o Gines de Sepúlveda fala assim, olha, a razão tem que dominar a emoção, a mente tem que dominar o corpo, não sei o que, parará. Ele estabelece uma série de categorias de valor e que elas estabelecem lógicas de domínio pré-estabelecidas. E essas categorias de valor, como, por exemplo, Aníbal Quijano, o Henrique Dussa e outros trouxeram, elas rapidamente também estabeleceram categorias identitárias aos povos que estavam sendo dominados, como também se fez com os povos escravizados e assim por diante. E, ao mesmo tempo, tivemos várias reações desses povos e várias maneiras de enxergar o que estava acontecendo, mas, em alguns momentos, também, submissões a isso. É como se parte desses povos também se sentissem, em determinados momentos, inferiorizados e assimilassem esse domínio que estava estabelecendo. Então, essa dinâmica que ela se mostrou fortemente desde o momento inicial da colonialidade, mas se dá também a cada momento que a gente pega e faz sei lá, está fazendo filosofia agora no século XXI, e alguém fala, nossa, eu consegui fazer um pós-doutorado na França. Aí os colegas olham com um olhar um pouco admirado, né? Assim, porque, nossa, é uma espécie de fonte do saber e da filosofia, como se fosse algo superior ao que está posto lá. Quer dizer, a gente... o fato de que a gente se estuda pouco, né? Enquanto colegas na filosofia, mas, assim, tem uma certa atribuição de superioridade. Então, todas essas... nem vou entrar nesse... Mas todos esses elementos que têm dimensões coloniais e de valoração estabelecidas, e mesmo as reações que fazemos em relação a isso, que também são reações antagônicas e de vários enfrentamentos, elas me parecem formas de lidar com isso. Eu fiz um artigo, eu já estou dando uma resposta um pouco longa, mas eu fiz um artigo me valendo do conceito de diferença colonial de Walter Miolo, em que eu contrapunha o conceito... eu articulava o conceito de diferença colonial de Walter Miolo
com a nossa condição na América Latina e o conceito de antagonismo que eu estava desenvolvendo, porque a ideia é justamente isso. E aí, Marcos, um ponto para mim fundamental é que não é possível, compreendendo esse fenômeno sob esses conceitos, pensar na coisa de uma forma simplista ou de uma forma purista. A gente até falava sobre isso no começo da conversa, não sei se na parte gravada ou não. Ou seja, se nós estamos dentro de uma relação antagônica e com várias transformações antagônicas, não faz sentido pensar em um dos agentes desse processo como se fosse uma pureza original, em que o indígena como se fosse uma essência do indígena que se atravessou. Como eu já tive a oportunidade de dizer mais de uma vez, o africano, o afrodiaspórico que está posto aqui, obviamente, quando ele está lidando aqui no Brasil, não é mais, ele não está resgatando a África pura que ele está colocando lá. O próprio candomblé brasileiro, ele é uma riqueza de elementos derivados do antagonismo, cheio de transformações, que vem das transformações desse antagonismo. Então não é possível compreender esse fenômeno à luz desse conceito. Eu diria assim, então vá procurar outros conceitos, porque à luz desse conceito não seria possível. Não é possível compreender esse fenômeno, e muito menos a compreender o fenômeno ocidental, né? Como se o ocidental fosse uma espécie de pureza que não houvesse várias relações antagônicas transformadas. Eu até termino o meu artigo sobre o Ocidente como problema filosófico dizendo: nós somos e não somos ocidentais, né? Quer dizer, o Ocidente ele está atravessado em nós, e assim como a africanidade está atravessada em nós, a indigenidade está atravessada em nós. Então, como é que a gente compreende essas relações antagônicas, né? Então, eu vejo a colonialidade a partir das diversas dimensões de valor, de tentativa de domínio, de enfrentamento, de resistência, a partir desse caldo, né? Fiquei pensando naquela frase, assim, a filosofia deixa as coisas como estão. Que é uma frase que a gente pode ver, assim, de certa forma... Parece conformista. Conformista. Eu ia usar a palavra até pior, assim, quase reacionária, assim, tipo, o papel da filosofia não seria transformar o mundo, né? E numa visão terapêutica, parece que tem um limite também, né? Sim. Então, eu vou partir para as 3 perguntas que eu faço para todos os convidados, porque agora eu vou te perguntar o que é filosofia? Eu costumo dizer que o fato de eu ter vindo de fora da filosofia me fez me falar sobre isso várias vezes, né? Assim, já escrevi artigo nesse Ocidente como Problema Filosófico, eu voltei a falar, e eu fiz uma abertura de um semestre da UFRB, que tem no YouTube, assim, que eu faço uma palestra que, no fundo, eu estava falando sobre isso, né? Essa palestra era a filosofia em tempos de crise. Eu dizia que a filosofia é uma atividade de terceira ordem, enquanto a ciência, as outras são atividades de segunda ordem, porque, no fundo, ela tenta compreender, não dizer o que são os fenômenos, mas tenta compreender certos conceitos, fundar conceitos ou desconstruir conceitos, porque existe também uma filosofia destrutiva e não existe nenhum problema quanto a isso, que funda a nossa realidade. E, por isso, a filosofia é uma atividade que está em crise, que ela lida com a crise o tempo todo. Essa é uma ordem filosófica. Não é à toa que, quando os físicos que Kuhn estudou, eles ficavam perdidos, eles começavam a fazer filosofia. Então, a filosofia ela está sempre nessa fronteira do conceito, né? Quando essa fronteira se consolida, ou se faz ciência ou linguagem ordinária, né? Mas a filosofia ela lida com essa fronteira o tempo todo. É curioso, se você levar em conta a noção de antagonismo, a gente quase não faz filosofia no Brasil, né? Porque se a gente tem que lidar com os antagonismos o tempo todo, né? Nesse pano de fundo nosso, a gente está fazendo pouca filosofia ainda. Mas a outra pergunta é: das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? Eu não conheci tantos filósofos pessoalmente, né? Mas eu diria que um pensador que para mim foi libertador, eu diria que mais pela forma do que pelo conteúdo, foi o Júlio Cabreira, porque ele tem uma liberdade filosófica e uma abertura para o pensamento filosófico e para o debate
que eu li um livro de Júlio Cabreira, quando eu estava estudando Wittgenstein, que era As Margens da Filosofia da Linguagem. Que, quando eu fiz meu projeto do mestrado, para tentar contrafundar, eu tinha a intenção de... me inspirou, né? E aí eu falei, olha, eu estou inspirado nisso, assim, mas eu tenho uma divergência profunda na maneira com que você... Ele falou, não, então coloque no papel, bote lá a sua divergência. Ele nunca teve nenhum problema com isso, nunca bateu. Então, uma liberdade para pensar e deixar pensar, que para mim foi libertador, porque você está chegando num campo filosófico. Se você é restringido logo na chegada, é sempre difícil, né? E foi o contrário que aconteceu. É como se você não tivesse o background, a preparação e a poda necessária. Exatamente, exatamente. É, mas a terceira pergunta que eu faço para todos os convidados é: qual o seu filósofo favorito, favorita? Nossa, que difícil, que difícil. Para mim é muito difícil pensar isso, porque em última instância eu diria que eu não tenho. Eu mais recentemente eu tenho feito um estudo muito grande em diálogo com o pensamento marxista. Então Marx ele abriu um universo de Marx e o marxismo que se desenvolveu depois. Ele abriu um universo de pesquisa. A impressão que eu tenho é que, como a rede de sentidos, eu trazia uma camada de subjetividade muito importante ao que eu fazia, é como se o marxismo abriu uma camada de objetividade para eu dialogar com essa filosofia social. Mas eu não consigo pensar que Marx é meu filósofo favorito. Ele abriu alguns caminhos, assim, com o que ele faz. Então, eu tenho muita dificuldade de fazer isso, porque realmente, assim, eu fiquei muito apaixonado por vários filósofos, mas em alguma instância eu discordava de todos eles em várias situações, não tinha nenhum deles, assim, que me fazia ser um caminho de segmento permanente. Professor, eu queria pedir indicações. O que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Pode ser livro, música, filme, que você achar interessante indicar. Ah, tá. Bom, em Wittgenstein, eu indicaria muito o Investigações Filosóficas e da Certeza, né? São dois livros que eu acho maravilhosos, acho muito bacana assim para tratar isso, né? Então, se quiser conhecer um pouco essa discussão que eu fiz sobre redes de sentidos, assim, em 2020 eu fiz um artigo em que eu retomava, eu falei que eu comecei a desenvolver em 2015, então meio que pegava 5 anos de desenvolvimento do conceito, eu fiz um artigo na ideação, que era um dossiê do próprio núcleo da gente, então meio que cabia nós mesmo publicarmos lá, que é Rede, Sentidos e Antagonismo, reconstruindo os fios, em que meio que eu pensava o que eu tinha feito até então, né? Se eu tivesse, até pensei em fazer de novo agora em 2025, com 10 anos, mas acabei não fazendo. E então, assim, no campo da estética, tem uma... Nossa, eu não vou lembrar o nome dela aqui agora. Tem uma autora que fez um livro chamado A Escada de Wittgenstein. Não sei se você lembra que eu falei que Wittgenstein cria uma imagem de uma escada que ela joga fora. E ela começa a discutir arte de vanguarda e como que a arte de vanguarda pode ser lida à luz da obra de Wittgenstein. Né? Assim, eu acho que Norma Arkeloff, mas é uma autora, mas eu não vou... Mas esse nome é fácil, né? A Escada de Wittgenstein não vai ser difícil. Eu já tinha sugerido o Iniciação ao Silêncio, do Paulo Margucci, que aqui do Brasil, que ele fez uma leitura também sobre tem uma autora... isso, eu não estava preparado aqui, Daniele, alguma coisa, que ela fez várias leituras da Certeza. Ela chegou a escrever um livro chamado O Terceiro Wittgenstein, que ela entende que o da Certeza já traz uma terceira leitura sobre ele. Agora, ver se eu consigo pegar os textos demais. Talvez ela não exista
uma versão em português dela, né? Eu acho que os livros, ela tem uns 2 ou 3 livros muito bons sempre sobre o da certeza, que é um livro que eu acho que vale muito a pena ser colocado. E eu lembro que um deles é esse, The Third Wittgenstein, o terceiro Wittgenstein. Então, eu acho que que talvez nem seja o mais. Ela tem leituras sobre o Wittgenstein Uncertainty, que eu não, como eu da certeza aparece em inglês. Ela tem Danielle com 2 L's, alguma coisa sobre o nome dela, mas eu faria essa recomendação, acho que por aí. Aqui o nome dela para falar, mas eu vou indicar o livro Nas Fronteiras de Wittgenstein, que é a sua Obrigado. dissertação de mestrado. Eu acho que é o caminho para a entrada, a gente conversou sobre ele aqui, e acaba sendo o seu background também, de alguma forma, para as construções posteriores. Aí, os textos sobre a rede de sentidos, os mais recentes também, eu acho que são interessantes, mas é bom também ver que tem essa revista Ideação, né? Que é uma revista que vocês estão fazendo há muito tempo, que é um trabalho. É verdade. Eu tenho um grande prazer de editar a Ideação, e está sendo muito bacana essa edição com dossiês de várias fontes. A gente já fez dossiê Wilhelmfluss, e agora o Henrique do México está organizando um dossiê sobre o Henrique Dussel, sobre foi um grande parceiro dele no México. Eu convidei agora com a morte do Henrique Dussel. A gente tem feito, o Charleston Nascimento fez um dossiê incrível sobre estética, a Dilbênia organizou um sobre filosofia africana, que foi muito bacana. A gente tem feito discussões muito variadas assim na ideação. Já tivemos um dossiê sobre filósofas, que foi antológico, assim, com vários artigos assim sobre filósofos de todo mundo. Então, eu tenho tido um grande prazer. Eu tenho comentado, Marcos, assim, eu fico muito feliz, assim, para mim eu faço muito essa marca, porque ela andou subindo de nota, né, na CAPES, assim, até agora está com A2, assim, eu faço muita questão de dizer que esse nunca foi o objetivo, né, porque, assim, eu acho muito importante ter essa diferenciação. Nunca foi agora vamos melhorar, fazer isso e aquilo para ter a nota, porque foi, bom, e daí, né? Assim, a ideia é realmente fazer uma revista que consiga pensar as pesquisas no Brasil, os vários pesquisadores, e eventualmente agora com o Henrique Telles no México, mas em geral, tem sido organizado, coordenado por pesquisadores e pesquisadoras brasileiras. Eu acho muito bacana. A gente está. Eu gosto muito desse trabalho, dá trabalho, mas eu gosto muito. Eu acho que é uma revista de fronteira mesmo. Ela está bem na diferença colonial. Ela tem que produzir diferença. Então, se ela for A1, ela quase se desqualifica. Porque verdade. Já está muito dentro do jogo, né? Mas infelizmente vai acontecer. Ou felizmente vai acontecer. Atenção, Capes, devagar. Não, mas eu acho que é muito importante esse tipo de trabalho, e é muito importante habitar essa fronteira e estender aquilo que é pensável. Eu acho que esse trabalho está presente ali, e está presente muita coisa que você tem feito, né? Aí eu vou indicar um texto esquisito, porque a gente gosta de às vezes é bom textos esquisitos. Acho que chama Essa América Inabordável, do Stanley Cavell. Eu acho que é muito interessante a gente ver como um Wittgensteiniano, como Stanley Cavell, mistura Emerson com o pensamento dele para construir essa possibilidade de pensar seu próprio contexto, né? Sim. E é um texto que ajuda a gente a pensar nos próprios contextos também, porque a pergunta inicial do Emerson no artigo Experiência é: onde estamos? E tem toda a questão de quanta autoestima a gente precisa ter para levar em conta nosso contexto, e como o Emerson pode ser pedagógico nesse sentido, né? Eu acho que essa mistura de Emerson e Wittgenstein que o Stanley Cavell faz, ela é muito frutífera, e quem viu isso muito bem foi o Bento Parado Júnior, né? Que escreveu Erro, Ilusão, Loucura, dialogando com esse livro, e ali tem uma coisa que ele faz, que é aproximar a ideia de formas de vida com planos de imanência do Deleuze, formas de vida... E aí você pode tentar... Bento Parado Júnior, né? Isso.
Aí você pode ler lá o Bento Prado e ler as redes de sentido do professor Laureni e fazer seu TCC, seu projeto de mestrado. Dá para fazer, ó, formas de vida, planos de manejo e rede de sentido. Vamos ver o que são todas as recontextualizações, o que tem de diferente. É bom desde o mestrado em diante, viu? Que o TCC vai ser... realmente tá pesado. Só dessa aproximação que o Bento Prado faz, ela é pesada, e porque, tipo, é uma aproximação, né? E como você... Até um termo que você usa quando o Hort aplana as coisas. Sim, aplanando as coisas, né? E eu vou fazer uma contraindicação também, que é uma indicação negativa. Saiu agora em português a filosofia Banto, do Temples, né? Não comprem, não leiam. Que originou a tal da etnofilosofia, né? Não por isso, sabe? Porque a gente tem que conhecer. Mas é porque ela é sintomaticamente feita a partir da edição da Presença Africana, uma editora francesa, e essa edição foi renegada pelo próprio Temples. É uma edição que traduziram de um livro que foi original em holandês para o francês. Então, por exemplo, no segundo parágrafo, o Temples falava assim: então, esse comportamento era passado a partir da sabedoria dos ancestrais, de geração em geração. E virou, esse comportamento era passado atavicamente. Uau. O atávico biologiza, né? E transforma em algo racial, uma concepção de raça fechada. Então, esses exemplos, tem vários. Tem vários exemplos desses dentro do texto. Então, essa edição que foi feita no Brasil, a edição que foi traduzida em Angola, a edição que... Todas as edições que foram traduzidas em português repetem esse uso de uma edição não crítica. Nossa, né? Que interessante. Então, por exemplo... A única situação que poderia recomendar nesse caso seria assim, se você quiser fazer uma leitura da tradução crítica, só leia por isso, né? Mas não por outro motivo. Então. Não, mas o Temples falava de forma de vida, vigor de vida, tinha 3 termos que ele diferenciava e virou tudo força vital na tradução. Incrível. Então, por mais que a gente possa fazer crítica a Temples, é preciso criticá-lo pelo que ele escreveu. Isso. E essa tradução, ela já é comprometida com perspectivas coloniais, né? Mais coloniais que a dele, vamos dizer assim. Mais coloniais que a dele. E a tradução inglesa é pior ainda, sabe? A tradução inglesa também é pior ainda. A versão inglesa acrescenta coisas, sabe? Então, a história da recepção do Temples, ela é uma história bem problemática. E o fato de a gente ter pegado uma edição para traduzir, que não é edição crítica, que não tem o capítulo 8º, que o próprio Temples acrescentou na obra depois. Então é muito sintomático que a gente tenha trabalhado com tanto desleixo. O Temples escreveu originalmente em que língua? Ele escreveu em holandês, né? Então é uma língua que é difícil a gente ter acesso, né? Então é uma língua complicada de você ter acesso. Mas existe uma edição crítica em francês e ela está disponível na internet. Então você pode procurar essa edição crítica e encontrar lá todos esses problemas apontados, assim, comparando as várias edições. O problema é que você traduzir hoje, a partir da edição que foi feita em 45, com todos esses problemas, é um desleixo, assim. E a gente tem trabalhado o Temples no Brasil de forma muito problemática, porque essa tradução de força vital para tudo, virou tudo força vital, né? O próprio Temples preferia a tradução de força de vida, né? Não é... Se ele usava força de vida, vigor vital, e usava vários termos, reduzir tudo a um termo, não é só o empobrecimento. Não é só o empobrecimento. Não. Então, para quem trabalha com filosofia, a gente na filosofia devia ser mais rigoroso. E quando a gente trabalha com os autores que não são canônicos, aquele rigor que a gente usa para trabalhar com os canônicos deve ser o mesmo. Então, claro. Eu acho que uma rejeição é quase uma denúncia, sabe? Não, mas é importantíssima essa denúncia, porque isso
e esse desleixo ele acaba sendo guiado também, né? Porque assim é um descuidado que se tem hoje em dia cada vez mais. Parece aquela coisa dos anos 40 que se fazia só se traduzir Dostoiévski do francês, né? Porque se parou, quer dizer, hoje cada vez mais se tem cuidado com isso, né? O próprio Temples, de início, ele já rejeitou, fez cartas, mandou um texto, o 8º capítulo não foi publicado, junto com na edição da Presença Africana, mas tem alguns exemplos que são muito... Esse do atávico é assustador, porque você biologiza, racializa, né? Então, e se tem disponível uma edição crítica, tipo, mesmo em francês, traduz no francês, mas traduz na edição crítica, que está disponível, né? Uhum. Não faz sentido a gente pesquisar a partir dessa edição, sabe? Um problema que todas as edições que saíram, são 3 traduções que existem em português, 2 saíram, uma pela Paulinas, outra em Angola, e essa agora no Brasil. Todas pela Presença Africana, e todas, quando eu pego, eu vou lá assim, cadê o atávico? Tá lá. Tá lá. Tá lá do mesmo jeito. Tá lá, o atávico. E aí você vai ver que tem muitos trechos que são aumentados, essa diferença das palavras, assim, entre força de vida, né, que ele até prefere o termo, e outros termos, enfim. Eu acho que essa anti-indicação é importante também. Professor, e eu acho que só para fazer uma indicação positiva, porque eu acho que essa a gente falou aqui, que é o da certeza. Quem gosta de filosofia e fala assim, eu gosto de filosofia, mas eu nunca li nada, será que eu consigo ler esse livro? Tenta lá, o da certeza você vai conseguir ler. Eu acho. É um livro instigante, assim, eu usei ele em sala de aula, eu dividi os capítulos, as partes dele, porque são todas provocações, sabe? Do curso de Direito, e o pessoal, tipo, entendeu essa ideia do background, de como a gente... ótimo. Eu acho que esse livro, eu acho muito didático, acho que realmente é um ponto alto, talvez a gente tenha ali alguma coisa diferente, né? Wittgenstein mesmo. Mas, professor, eu queria deixar o espaço aberto para o senhor divulgar o que o senhor quiser divulgar, agradecer a possibilidade de diálogo, deixar seu recado final, pessoal. Bom, a gente já falou quase tudo. Eu primeiro agradecer muito, Marcos, assim, conversar dessa forma e com a inteligência que você manifesta, a curiosidade que você tem, torna tudo muito mais fácil. Leiam a revista Ideação, eu acho que é uma divulgação forte que eu faria. Você já falou um pouco sobre algumas coisas que eu produzi, mas assim, o que eu fiz em geral tá fácil, tá acessível, né? Você acha fácil na internet o que eu já fiz de artigos, capítulo, livro e tal. Só um livro que eu acho que aí precisa achar nessas estante virtual da vida, Amazon.com, outras coisas, mas em geral, assim, a produção que eu tenho feito, ela está disponível. A revista Ideação, eu acho que vale muito a pena acompanhar, e recomendo muito para quem tem curiosidade com a filosofia, que veja assim, o que está sendo produzido aqui no Brasil, que tem muita coisa interessante que tem sido feita, e cada vez mais que a gente possa criar diálogos, inclusive fomentar mais antagonismos no melhor sentido. Eu acho que recentemente a gente tem tido até uns incômodos, porque teve crítica do pensamento colonial, etc. e tal, mas, para mim, toda crítica que tiver lido o autor, que tiver analisado, etc. e tal, ela é válida, sabe? Eu acho que a gente precisa sair da fase do tapinha nas costas e entrar na fase da discussão, do debate, assim. Então, inclusive, convido isso, quem se interessar por discutir a questão da reticentismo e antagonismo, pode meter o pau, sabe? Assim, é muito importante que, assim, que entre para debater sobre isso e para mostrar possíveis inconsistências, insuficiências, assim por diante. Eu acho que a gente precisa muito fomentar isso aqui entre nós. Então, queria convidar todo mundo a fazer isso com as várias possibilidades de autoras e autores brasileiros que estão avançando nesse campo. Muito bom, professor. Muito obrigado pelo diálogo, então. Obrigado a você.